Olá, queridos alunos, boa noite. Sejam bem-vindos à live de abertura do módulo 12 da disciplina de Biodança e Dança Circular. Quem vai estar à frente desse módulo é a professora Aline Macedo de Queiroz e a professora Maísa Souza. Professoras, a live já está sendo gravada, fiquem à vontade. Obrigada, Patrick. Obrigada, Patrick. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite. Vamos começar nosso módulo 12, né? Então, eu vou me apresentar, depois a professora Maísa se apresenta. Algumas pessoas já me conhecem aqui do primeiro módulo introdutório, mas temos carinhas novas nesse módulo, né? Então, eu sou a Aline Macedo, sou enfermeira, professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Pará, e sou facilitadora de dança circular, de auriculoterapia e começando o estudo, me aproximando da cromoterapia. Então, vai lá, Maísa. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Maísa, sou professora do Núcleo de Medicina Tropical da UFPA, também da Faculdade de Farmácia e da Faculdade de Biomedicina. Eu tenho experiência com a biodança, mas não como facilitadora da biodança. Eu tive biodança na época em que eu fiz o mestrado em Ribeirão Preto, em 1900 e bolinha, 1994, 5. E o meu orientador era um médico patologista que fazia necrópsia, e achava que a vida é muito pesada, assim, um serviço muito pesado, e ele encontrou a biodança, na biodança ele encontrou e fez o curso de facilitador de biodança, e foi com ele que eu gostei muito da biodança, e hoje eu me propus a repassar um pouquinho do conhecimento do que a gente aprendeu na biodança com o meu orientador, tá? Então, espero que vocês curtam um pouquinho do que a gente tem para falar para vocês. A dança, eu acho que, né, ali, no modo geral, ela não é um dos principais, a gente tem aí a acupuntura muito divulgada, a dança, mas quem sabe daqui a um tempo a gente não tem os nossos facilitadores de uma maior quantidade, né? Uhum. É óbvio que o curso de especialização não vai trazer para você a especialização em biodança ou dança circular, e sim a especialização em práticas integrativas e bem-estar. Contudo, esse módulo aproxima vocês dos elementos que a biodança e a dança circular trazem, um pouco do fundamento, um pouco dessa história. Mas, para começar, hoje a gente teria como objetivo, né, apresentar o nosso plano, depois a gente teria a visita, né? Tinha uma professora que queria conversar conosco, que é a Maírla, mas ela, infelizmente, ela não vai poder entrar na sala hoje, e espero que em algum momento, talvez lá na prática, a gente possa tê-la de novo no nosso grupo, trabalhando um pouco com a questão do movimento e da dança. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ter a live hoje, né? Então, a gente tem que trabalhar também nessas intercorrências que a vida nos traz. Então, hoje, para início, eu vou estar conduzindo um pouco mais, mas a professora Maísa vai estar aí também contribuindo com algumas falas. É importante que vocês participem e que tirem dúvidas sobre o plano, se tiverem, se assim tiver, e a gente pode trabalhar em parceria. Então, vou compartilhar aqui para vocês. Vou aumentar aqui o tamanho. Eu agora não os vejo mais, então qualquer coisa me diga se vocês estão conseguindo visualizar. Sim, professora, para mim está aparecendo. O arquivo Word. Exatamente, é o arquivo do plano de curso que vai estar, é óbvio, na plataforma para vocês acompanharem, mas neste módulo a gente então vai estar trabalhando com biodança e a dança circular, e quem vai estar nessa facilitação como docente, eu, professora Aline e a professora Maísa. Uma coisa importante que a gente traz e da ementa, né,
é que esta atividade, essa disciplina, ela vai englobar os fundamentos teóricos, históricos e metodológicos. Então, a gente, nesse período, vai trabalhar um pouco o que é a biodança, o que é a dança circular, como isso foi surgindo e introduzindo essas práticas para benefícios na saúde, para que ela se torne uma prática integrativa da saúde e trazer alguns elementos que as diferenças e as nuances entre a biodança e a dança circular, trazendo esses elementos, né? O movimento, o ritmo, o formato, como é que essa dança, as duas danças que são em grupo, elas trabalham de maneiras diferentes, a compreensão do grupo também é diferente, né? Então, alguns elementos que a gente vai trazer aqui. E, dentro da política, apresentar um pouco como é que a política traz o que é a biodança e a dança circular, e teremos uma prática, tá? As datas já estão disponibilizadas aí no material de vocês. Então, o objetivo dessa disciplina é conhecer a evolução histórica e ancestral da dança, compreender os princípios teóricos, práticos que constituem as práticas integrativas biodança e dança circular, e conhecer os benefícios dessa prática na promoção de saúde. Entender o papel do profissional facilitador de biodança e de dança circular. A gente traz conteúdos, né? Então, nossas aulas, elas estão divididas, né, em 3 aulas síncronas, e nós fizemos, cada uma de nós fez 2 aulas assíncronas, que são as aulas gravadas, e a gente vai estar em cada aula trabalhando um pouco desses conteúdos, que é a evolução, sobre a biodança e sobre a dança circular. E a gente tem várias atividades que vocês já bem conhecem, né? Então, vocês vão ter essas atividades expositivas e dialogadas, como a gente está fazendo nessas de forma síncronas. A gente vai apresentar aqueles desafios que vocês terão que cumprir, aquelas leituras obrigatórias, e, por final, a prova, a avaliação teórica da atividade, ok? Não sei se a Maísa quer falar mais alguma coisa, que é a bibliografia que a gente trouxe para vocês, que vocês podem também complementar, daquelas que já são as oficiais de leitura obrigatória, porque dentro dessas leituras constam questões para a prova de vocês. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, falar. Eu gostaria de saber, Aline, se alguém aqui da turma já tem alguma experiência com dança circular ou biodança, se alguém já entrou em contato com elas. Talvez a dança circular seja até mais fácil, né, Aline? Mas a minha curiosidade também é maior por causa da biodança, que é mais difícil. Para todo mundo que eu pergunto, ninguém, às vezes, nunca ouviu falar da biodança. O chat está aqui, tá, galera? Eu nunca, mas quem quiser pode abrir o microfone. Vocês podem falar, eu acho até que vocês devem falar. Abrir a janelinha para a gente conhecer, né, Maísa? Não é só eu e a Aline que estamos aqui. Fizeram uma prática no primeiro módulo de biodança ou de dança circular? Dança circular. Dança circular. Não foi biodança. Patrick? Dança circular. O primeiro módulo foi que teve uma vivência de dança circular, não foi a biodança. Então, biodança... Mas alguém? Ninguém tem experiência, então, né? Era mais isso que eu queria saber, né? Curiosidade. Então, vamos lá. Vamos começar, então, o nosso diálogo. E é importante que vocês... Deixa eu olhar aqui, peraí. Pronto, compartilhar. Diga para mim se vocês estão vendo, porque... Tudo certo? Estou vendo. Bom, eu coloquei esse módulo aí como primeiro módulo, porque eu achei tão bonito, Patrick.
Eu achei que a apresentação do nosso módulo ficou linda, assim, nossas fotos, né? Então, vou começando agora, então a gente vai trabalhar o módulo 12 já da formação de vocês, né? É um módulo de biodança e dança circular. E eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, eu já fiz isso uma outra vez, em algum outro momento, talvez alguém aqui dessa sala tenha tido essa experiência de quando eu trabalhei a biodança não, a dança circular. Onde é que a dança leva vocês? Quando vocês pensam em dança, pode colocar no chat. O que que, onde é que vocês chegam? O que que mobiliza dentro de vocês quando vocês dançam? Pode ser uma palavra, Aline? Pode. Uma palavra. O que a dança representa em uma palavra, é isso? Exatamente. Ou então, se quiser abrir o microfone e falar um pouco. Vamos lá, a Luca já colocou. Vamos, gente. Liberdade. Eu relaciono muito a dança com liberdade. Liberdade, bem-estar, prazer, alegria, lugares passados, presentes e futuro. Vamos lá. Conexão, diversão, hobby. Gente, quantas coisas vocês colocam aí no chat? Falaram e abriram as vozes de microfone. De que lugar a dança leva vocês, né? A dança em uma palavra, a dança na forma como vocês expressam, que vocês sentem da dança. Então, só por essas palavras aí que vocês colocaram no chat, a gente poderia construir um conceito de dança para este grupo. Dança é um lugar que nos coloca em conexão com o passado, o presente e, quem sabe, o futuro. A dança me mantém num movimento de liberdade, de prazer, de alegria. Então, vamos então pensar nisso. Se vocês colocam a dança em todos esses lugares, se vocês, esse grupo traz como um conceito de dança, aquilo que vocês apresentam, existe um método, né, de pesquisa, que é o discurso do sujeito coletivo, que a gente pode trabalhar a partir de Moscovici, que vou trabalhar no núcleo aquilo que mais aparece em determinado grupo. Então, o que aparece neste grupo aqui é que a dança me conecta com o mundo e que a dança me mobiliza para a liberdade, para o prazer, para a alegria, para a diversão. Olha, se vocês fazem isso aqui num momento de 5 minutos que a gente está dialogando, já de cara eu penso que a dança produz saúde. Não é? Mas a gente vai ver isso mais para frente, exatamente como é, que saúde, que benefícios são esses. Então, todo mundo gosta de dançar. Mesmo aqueles que não dançam ou que acham que não tem ritmo, há um movimento cerebral com a dança. Todas as religiões têm possibilidades de dança. Gente, se alguém quiser falar, Maísa, você vai conduzindo aí, viu? Conduzindo o chat, pede para me interromper. Então, a dança
ela, de alguma maneira e de alguma forma, entra na sua vida em algum tempo e e produz algum impacto para a sua vida. Por que isso, gente? A dança, ela é uma das mais antigas formas de expressão humana. Há livros que discutem que a dança veio antes da pintura, por exemplo. É a forma mais antiga de arte, de expressão humana. Ela surge na pré-história, quando os homens e mulheres realizavam movimentos utilizando o corpo, batendo palmas e os pés no chão. É provável que a dança tenha surgido junto com a música, né? Ou talvez a música antes um pouco, né? Mas porque a dança é uma das mais. Mas é comprovada que é depois da pintura. Por quê? Porque já nas pinturas rupestres, encontradas em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, inclusive no Pará, mais precisamente em Monte Alegre, as pinturas rupestres já demonstram a realização de movimentos. E a gente percebe, né, que a música e a dança, ela só surge também como uma forma de comunicação. É uma forma de arte, mas de que representação de um povo. Hoje em dia, a gente já sabe, só pela música que a gente escuta, só pela dança que a gente vê, mais ou menos de que lugar aquela dança vem. Se eu vejo o pessoal atrás do trio, eu já remeto para a Bahia. Se eu vejo as saias do carimbó e o grupo dançando em roda, eu já lembro do Pará, né? Isso tudo já nos remete, parece que está imbricado, intrincado em toda a expressão humana, a dança está presente. Bom, então isso é comprovado em vários sítios arqueológicos, as pinturas representando a dança. Então, essas imagens são imagens, a primeira está bem apagada, porque é bem mais antiga, né, da Argélia. É uma imagem que dá pintura com dançarinos representando figuras ali, fazendo movimentos, mãos para cima, mãos para baixo, em dupla, no coletivo e na roda. É óbvio que com a evolução dos tempos, né, a dança ela vai conquistando novos caminhos, novas formas diferentes, independente em algumas épocas e culturas, e ela vai se transformando. Mas a gente já consegue visualizar que existia esse movimento corporal nos tempos antigos, né, pré-históricos. Alguém levantou a mão ou está entrando? Está entrando. Bom, e aí a gente traz já aqui algumas questões e elementos que vão nos levar, quando a gente entrar no assunto da biodança nas próximas aulas e na dança circular, vão nos levar a entender melhor qual é o sentido de cada movimento que a gente faz quando a gente está no processo das práticas integrativas e complementares. Então, mesmo no silêncio, pode haver movimento, né? Então, quando a gente fala da dança, é comum a gente pensar no som e no movimento, porque a dança, a música e a dança, elas se correlacionam. Mas como, então, algumas pessoas em situação, ou em deficiência, alguma deficiência auditiva ou visual, poderá se beneficiar da dança? Então, é importante também que a gente tenha o entendimento que o som vai para além, né, do movimento, do silêncio e do barulho e da música. A gente tem produção em decibéis sonoros que invadem, por ressonância, os corpos. Por isso, na dança e na biodança, na dança circular e na dança
na biodança e na musicoterapia, determinados sons são benéficos ou maléficos para determinadas pessoas. Um exemplo aí com problemas que a gente tem a ver com a questão do som. Vamos lá, gente? Professora, inclusive, nos módulos passados, 2 módulos atrás, eles tiveram sobre musicoterapia. Sim. Olha aí, vocês já sabem. Vamos lá. Vamos falar uma classe de pessoas com problemas de saúde ou com síndromes que precisam ter muitos cuidados com relação aos sonoros. A síndrome de Down, por exemplo, o autismo, né? Quem fala? Gabriela. Gabriela. Sim, Gabi. O autismo é uma questão importante para a gente dialogar sobre sons. Então, como é que um autista irá beneficiar, talvez, da dança circular e da biodança se a gente não pensar neste som, né? Pode falar, continua. A síndrome de Down também, né? Eu tenho um filho que tem síndrome de Down e, assim, o barulho muito alto, um som muito agudo, incomoda muito. Então, a gente tem também que ter esse cuidado com relação a essa síndrome também. E acredito que outras síndromes também, eles tenham essa mesma sensibilidade, né, auditiva, e aí a gente tem que ter o máximo de cuidado para que a música, para que a dança, ela não se torne um fardo, né, deixe de ser uma terapia. Exatamente. Alguém mais? Então, o som, silêncio e movimento, e também pessoas que não têm síndromes. A gente também vai pensar nessa questão do som numa população, por exemplo, idosa, que talvez tenha uma diminuição da acuidade auditiva, né? Então, a gente precisa estar ligado aí, e o sentido do som também para aquele movimento. Então, quando a gente fala de dança, é como pensar em som e movimento, porque a música e a dança se relacionam de forma complementar. Geralmente, a música acompanha a dança. Porém, pessoal, é possível dançar sem o apoio musical, tá? E por isso a gente pode ter estratégias em determinados grupos que a gente pode fazer coreografias totalmente no absoluto silêncio. E as trocas de energia naquele espaço ser tão intensa e tão potente quanto a presença ou não da música. Então, sons, silêncio e movimentos estão relacionados com a comunicação de ideias, emoções, sentimentos. Olha lá, vocês já colocaram no chat muitas coisas que estão relacionadas a visitar o passado, comunicação de ideias, emoções, prazer, liberdade. Tudo isso está envolvendo nesse processo de dança. Mas uma coisa que é fundamental, tanto na biodança quanto na dança circular, é o corpo. Então, a corporeidade é uma coisa que a gente vai precisar, enquanto facilitador, observar os nossos grupos, a forma como a consciência corporal é desenvolvida e na evolução desse processo de cuidado, né? Então, é óbvio que, apesar de se usar muito a biodança e a dança circular para as questões de ordens mentais, emocionais, a gente também tem impactos nas questões físicas, né? E, para além disso, se eu estou trabalhando só dança mesmo, que é a nossa aula introdutória hoje, a gente vai precisar aprender as questões rítmicas, né? Então, as pessoas elas vão ter que ir aprendendo os tempos
Mas o nosso corpo é este instrumento que vai conduzir o processo de dança na manifestação artística. Então, o corpo é o nosso instrumento criativo. Não tanto na dança circular, mas na biodança, e aí a Maísa pode até colocar algumas coisas, ela é fundamental, né, Maísa? A forma como o corpo fala no processo terapêutico, ele é fundamental para execução e avaliação e análise de quem está facilitando a dança. Quer falar alguma coisa, Maísa, sobre isso? Na verdade, na biodança, essa expressão corporal ela é muito livre. Uhum. Ela é bem mais livre, então a pessoa ela consegue se desinibir na hora, porque ela fica solta, ela fica livre, ela faz o movimento que ela quer. É bem mais assim, vejo com uma liberdade maior, entendeu? Então, quando o pessoal falou assim sobre liberdade, eu amo dançar, e amo dançar, assim, as músicas daqui, entendeu? Forró, brega, amo dançar. Mas essas músicas, elas têm os seus passos, geralmente certos já, né? Aqueles passos já que são certos. Pré-definidos, né? Já são bem definidos esses passos. E até nas escolas de dança, eles são bem trabalhados. Na biodança, não. A biodança ela é bem livre para as pessoas se manifestarem, e isso é uma das características que difere, né, a biodança, talvez, ali de uma dança mesmo, dessas rítmicas. Porque na biodança o corpo que fala, né? A biodança realmente é o corpo que fala. E é o corpo que fala, assim, que você não precisa ter ritmo. Se vocês forem ver as vivências de biodança, tem várias pessoas ali muito fora de ritmo, mas é a expressão dela para aquela vivência dela ali, entendeu? Não é algo assim certo mesmo, se fossem passos pré-definidos. Exatamente, mas e aí você confirma o que eu estou falando, porque a forma como o seu corpo fala te diz sobre você. Sim. Por isso o facilitador precisa ter esta atenção, né, voltada para esta comunicação. Isso, ele consegue. Porque o corpo é um instrumento que diz como você está, né? É a história do corpo fala, né? Pode falar, Maísa. O corpo fala de várias maneiras, e na expressão da dança o corpo continua falando. Exatamente. Então, os movimentos corporais, né, nas danças, elas podem ser ordenadas ou pré-estabelecidas, essa é uma diferença, por exemplo, na dança circular e a biodança. Na dança circular, a gente vai ter um passo, vai ter uma coreografia, né, vai ter um movimento, é óbvio que com sentido terapêutico, mas são movimentos pré-definidos, pré-estabelecidos, ou com movimentos improvisados, que chamamos de dança livre, ou movimentos estimulados, né, facilitados por aquele que está conduzindo o processo da dança. Então, no processo de dança, da dança circular ou da biodança, a gente vai ter o corpo como instrumento e um instrumento que vai falar sobre como as pessoas estão. Então, a gente precisa ter esta atenção no momento que a gente facilita um grupo que utiliza a dança como instrumento terapêutico, de entender esta comunicação que traz para a gente o corpo. Podemos também dançar em grupos, né? Ou soltos. No caso das danças convencionais, contemporâneas, a gente pode dançar em grupo, danças de roda, sapateado, danças urbanas contemporâneas. E em dupla, a gente pode dançar tango, salsa, valsa, forró. Ou a gente pode também usar as danças de solo, coreografia de solista no balé, sapateado, jazz e samba. Essas as danças de uma maneira geral.
Eu tô saindo de uma gripe, gente, então eu vou de vez em quando tossir um pouco. Ontem, gravando a aula, eu tive uma crise de tosse que eu tive que regravar a aula todinha. Então, qualquer coisa, Maísa, segura a onda aí, porque eu tô com essa água aqui para me ajudar. Bom, então, nas danças utilizadas como terapêuticas, a gente também tem formas de dança. Por exemplo, a biodança, mesmo sendo uma dança coletiva, ali a gente vai ter uma expressão muito individual de cada corpo, numa consciência corporal, mas também trabalhando no grupo. Já na dança circular, há uma obrigatoriedade que isso seja coletivo, né? Embora a gente saia e faça momentos individuais e volte, mas o círculo é o sentido da dança. Então, a gente vai estar usando o corpo de forma ou coletiva ou de forma mais individual nesse período e nesse módulo, tá? E a dança está presente, aquilo que a gente colocou, ao redor do mundo. Nas diferentes culturas, a dança possui diversas finalidades. Existem danças artísticas, para expressar as emoções, contar uma história, danças apenas como forma de divertimento e confraternização, vocês colocaram aí no chat, danças folclóricas e danças religiosas, que pertencem a uma comunidade e fazem parte das tradições culturais. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a origem da dança circular, principalmente, está fundamentada exatamente nessas danças culturais, porque foi neste movimento de olhar, estudar essas danças, em que se chegou na transcendência da dança folclórica, da dança circular, da dança do coletivo, tá, gente? Então, é importante a gente entender, porque vocês vão poder chegar. Belém já tem uma cena de dança circular grande. Então, você tem um grupo que dança lá no Ver o Rio. Vocês podem ir lá. Então, lá no Ver o Rio, tem uma intenção o grupo. Aí você tem danças lá no Forte do Castelo não, no Polo Joalheiro, que você tem uma outra intenção, são músicas mais contemporâneas, são danças com mais contemporâneas. Mas você pode ter danças que são danças mais religiosas, né? São danças ancestrais. Então, cada grupo, né, pode ter como intenção, que é um elemento da dança circular, essas diversas culturas. Então, a gente pode ter canções mais ancestrais, mais medievais, a gente pode ter canções que conduzem o grupo, canções mais contemporâneas, a gente pode ter canções religiosas, canções tradicionais de um povo específico, dos ancestrais, indígenas ou quilombolas. Então, a gente vai ter. É importante entender isso para a gente chegar lá no elemento da dança circular, por exemplo. Tá? E aí, essa dança ela não é igual em todos os lugares. Cada país, cada povo tem um ritmo, tem uma movimentação, tem um estilo. Por isso, a gente pode utilizar elementos de cada lugar para desenvolver a dança circular ou a biodança em cada lugar que a gente possa estar. Ok? Mas o que é importante? Então, a gente tem... Quem já dançou uma dessas aí? Um tango argentino, uma rumba e uma salsa no Caribe, uma dança egípcia ou indiana, uma dança na Itália, quem já? Uma dança espanhola? Alguém? Se atreve? Eu não botei brasileira, né? Claro, porque todo mundo já dançou a brasileira. Um sambinha, um carimbó. Porque quando eu cheguei aqui, eu tive que aprender, né? A dançar o carimbó. O pessoal falando,
Aline, não mexe o tronco, é só o quadril, porque tem uma origem mais só do quadril. Lindo. Alguém? Vocês ficam quietinhos, gente, não falam nada. Na Eu achei que época todo mundo ia do falar colégio, dessa dança. Vai, Maísa. no folclore, eles ensinam, na época do folclore, que é agora, dia 22 de agosto, né? Lá no meu interior, lá em Santarém, a gente costumava dançar danças folclóricas de outros países, geralmente portuguesa, dança espanhola. Tinha também as danças locais, né? Uhum. Eu acho que aqui, eu não sei se em Belém tem essa cultura do folclore, se é mais a época do São João, pessoal que é daqui ou de outros locais, como é que essas danças são trabalhadas? Vocês chegaram a trabalhar isso no colégio? Vamos paraense, porque eu sou nordestina, então no colégio a gente certamente dançava o forró, Pode falar, a Laís. quadrilha. Pode falar. Fui eu que levantei a mão, boa noite. Ah, Eu sou tá. de Abaetetuba, que é uma cidade próxima aqui a Belém, e na época a gente tinha também a, a época folclórica, né, que nem da colega aí falou, e eu cheguei também a dançar a dança portuguesa, a gente tinha também uma que eu não lembro a época, o nome, porque era na época que eu era criança, e aí eu lembro que as meninas ficavam que nem ciganas com um monte de moeda, assim, vários lenços e tal, aí rolavam. A gente também se vestia a caráter, e eu não lembro qual era o país certo, qual que pertencia corretamente, mas eu lembro que a gente tinha muito isso. Fazia, todo ano era um povo diferente, uma cultura diferente que a gente trazia. Na Que época bacana! a gente também dançava danças africanas, e elas são muito parecidas com as nossas danças aqui, tipo carimbó. Tinha uma dança que a gente dançava lá, e eram as pretinhas, só eram mulheres dançando, né? São muito parecidas as danças, né? A nossa influência dessas danças do carimbó é uma influência mais afro, né? Eu acho, Maísa, que eu, assim, todos os lugares que eu chego, eu sempre vou conhecer a dança e vou conhecer a comida, porque eu amo. Meus filhos falam que eu viro nativa quando eu chego no lugar. Mas uma coisa que me chamou muita atenção como uma professora de dança, eu estava trabalhando em Benevides e aí eu propus que a gente pudesse trabalhar com música, com dança, com roda, nas atividades que a gente ia para as atividades do PSE, que é o Programa Saúde na Escola. E essa professora de dança, ela me falou uma coisa que eu achei a coisa mais linda do mundo. E quando eu fui observar, de fato, o carimbó, olha que eu sou baiana, bairrista, gente, que os meus parentes baianos não me escutem falar sobre isso. Mas o carimbó é a tradução completa da miscigenação. Deixa eu falar por quê. Então, assim, o carimbó, ele tem as roupas, são trajes muito portugueses, né? Aquela coisa do babado. O dançar em roda, dançar ali no circuito, tem muito da questão indígena. E a cor é muito da questão africana. E o próprio jeito de dançar. Então, o carimbó, ele saiu das senzalas, mas era numa observação dos outros povos. E até o passo do tal do cavalo manco, que vocês falam, é um passo muito emblemático, porque é um passo, os escravos, os escravizados, as pessoas escravizadas, elas tinham correntes na perna.
Eu acho tão lindo isso, gente. Eu chego a me arrepiar quando eu falo sobre isso. Ela tinha correntes na perna, então os passos do carimbó não poderiam ser tão largos como nos passos portugueses, por exemplo, sabe? Você vai dar a volta na saia, então você dá um passo largo. Não, o povo preto escravizado, ele só poderia dar passinhos pequenininhos, ó, o balanço, os passinhos pequenos por conta do acorrentamento entre as pernas. Olha que coisa, eu acho isso tão poético, assim, tá discutindo como é que a vida da sociedade na época constrói, né, culturalmente, aquilo que era possível para aquelas comunidades ali dançarem, se sentirem incluídas nos processos de dança. Então, eles ficavam olhando os portugueses, os donos de engenho e tal, tinha a tradição indígena já dessa coisa da dança de roda, e aí tinha esse balançar. E por isso que o quadril é o que mais movimenta no carimbó, exatamente por causa desses passinhos pequenos que dava do que você chama de cavalo manco. Alguém quer falar sobre isso? Já tinha estudado sobre o carimbó na terra de vocês? Em pessoas. Eu vou ficar muda. É que vocês falem um pouco. Professora, muito interessante saber dessa origem aí do carimbó. Eu realmente nunca tinha ouvido falar que era uma mistura dessas influências aí portuguesas, né, dos africanos, e também muito interessante saber que esse passinho mais curto que a gente dá no carimbó é por conta desse acorrentamento lá de trás, né, dessas pessoas escravizadas. Nossa, tá bem rica essa aula. Eu realmente adoro o carimbó, eu amo a nossa cultura, assim, representa demais a nossa cultura paraense. E eu, de fato, nunca tinha lido nada sobre isso. Nunca realmente fui atrás, nunca li nada que contasse a história do carimbó. Então, assim, muito legal saber, muito bacana saber, e muito interessante também, né, que a própria condição daquelas pessoas imprimiram na nossa cultura uma dança, né, por conta enfim, de todo o histórico de escravidão no Brasil. Então, por um lado é triste, mas por outro é interessante saber, né? É resistência, né? É resistência. Sim, com certeza. Então, é muito legal saber, muito interessante. Alguém mais? Por que você chama um cavalo manco? Me diga aí, conta aí. A verdade, o cavalo manco, ele nem é, eu acho que do carimbó, ele é mais do brega, não é isso? O carimbó também faz um manco do cavalo, sabe? Praticamente todas as danças. É um cavalo manco também, porque eu escuto muito o cavalo manco, falarem do cavalo manco, o passo do cavalo manco, né, no brega. Uhum. Eu não sabia que no carimbó também esse passinho é chamado de cavalo manco. Patrícia... É a base, não é? Ou eu estou enganada, pessoal? Conta aí, porque eu sou baiana. Pois é. Eu também não sei. A Patrícia está falando aqui, Aline, das toadas. Ela dança muito. Dançou, né? Dançou, Patrícia? As toadas culturais de Parintins. Sim, professora. Eu dancei muito quando eu era adolescente para a juventude. E hoje eu passei essa cultura para minha filha. Ela dança num grupo chamado Cana Maria de Belém. Ai, que coisa bacana. Ela tem, é uma origem, ela tem 9 anos. É uma origem mais indígena nas toadas, né? Isso. Bem indígena. E você vê que isso também é importante para a gente lembrar na dança circular, para vocês lembrarem. Na dança indígena, você tem uma marcação do pé na terra, né? É o fincar o pé na terra. Isso, a dança indígena isso, né? Você marca o pé
que também tem uma... A toada é muito tribal, professora. Gesto bem tribal. Uhum. E na dança circular, você às vezes faz isso, para você marcar a tribo ali, ó, estou aqui. Você sempre bate um pé com um pouco mais de força, Na entendeu? biodança, é o elemento terra, essa marcação, essa dança mágica batendo o pé. É um elemento mais de enraizamento, de pé no chão. De trazer, né, para o seu centro, para a sua centralidade. Tá vendo? Todos os movimentos ali, ó, estão fincados e fazem sentido na nossa relação com o mundo. E aí, olhando as danças, né, a questão estética, física, já era uma coisa mais ou menos óbvia. Quem dança pratica uma atividade. Quem pratica uma atividade física tem uma dinâmica corporal diferente das outras pessoas. E alguns estudiosos, aí vocês vão ver nas próximas aulas, eles começaram a ver que isso era mais profundo ainda. Começaram a estudar as questões da fisiologia, da bioquímica, o que está acontecendo nessas pessoas que fazem dança, que elas são mais felizes, né? Então, esses estudos de o que mais de benefício traz a dança é que foram se conformando numa possibilidade terapêutica, né? Todos esses elementos que a gente traz da dança, elementos culturais, elementos de conhecer a história, olha quanto é importante as falas de vocês, assim, né? Nos conectar com as nossas origens é importante. Eu passei isso para minha filha, né? Não sabia dessa história. Às vezes a gente dança sem nem entender um pouco a cultura, sem entender os gestos, sem entender o porquê. E o Pará é tão rico nisso. Gente, aquela dança que vocês fazem do tal do urubu, é do urubu, né? Que ele vai atrás. Como é que vocês chamam aqui? Tem uma dança específica de uma ave. Que uma ave vai atrás, ele vai dançando na pessoa, assim, atrás da pessoa. Do lundum, será? Não, o lundum já é outra, é uma dança que você também prepara, né? O corpo, prepara a mente para o acasalamento, teoricamente. Mas tem uma outra, gente, vocês não têm um pássaro aí que vocês dançam, que é um pássaro preto? Quem lembra aí? Aline, deixa eu só perguntar aqui para a Vanessa, que ela colocou que ela dança a dança do ventre, que também é uma origem estrangeira, né? E é uma dança, assim, que tem um gingado mais também de quadril. Não é isso, Vanessa? Você colocou a dança do ventre também? Na verdade, eu trabalhava numa escola de idiomas e, à época, tinha um show de talentos dos professores. E aí, eu era bem mais novinha, né, gente? Eu devia ter meus 23, né? Já estou aqui com os cabelos brancos, então já tem um tempinho. Então, eu performei um show da Shakira. A Shakira tem muita essa questão de apresentar nos shows dela, né? A questão da dança do ventre e tudo mais. E eu sempre fui apaixonada pela Shakira enquanto artista, cantora, enfim. Então, assim, eu ensaiei sozinha em casa e, assim, ficou muito fácil fazer a dança do ventre. Então, não que eu tivesse frequentado um centro, um local do tipo, mas, assim, eu me identifiquei demais com a dança, gostei muito, e na época eu performei, né? Então, nesse sentido, assim. São mais as mulheres que dançam, né? Os homens não dançam muito, porque a maioria que respondeu, acho que foi só o Tiabaitetuba que falou que na época do folclore, mas os meninos também não gostam de dançar, não? Bora, meninadas! Vamos, meninos!
Tem uma coisa interessante, eu falo que o Pará... O Marcos disse que ama dançar. Marcos ama mesmo. Qual a dança, Marcos? Qual a dança, Marcos? Dança de salão. Dança de salão são vários estilos, é isso? Ah, fit dance, que é uma dança mais esportiva, né? Fit dance. Isso, é dança mais esportiva. Então, a dança mais voltada para uma queima de calorias mesmo ali, né? Não tem dança para tudo quanto é gosto, tem dança para tudo quanto é estilo. Exatamente. Bom, então, essas danças foram sendo estudadas, é óbvio, né? Foram sendo transformadas, como eu falei para vocês também, e elas foram avaliadas, né, com um grupo de pessoas já praticantes e tal, que, além de perder peso, além de melhorar a flexibilidade, além de criar músculo, além de tonificar esses músculos, né? Ela também tinha outros. Então, os estudiosos começaram a perceber que a dança era cura para algumas pessoas. Então, além de melhorar o humor, de reduzir, ela estimula a memória, dependendo de que você tem as atividades coreográficas mesmo que precisa decorar, ela reduz o estresse, ela melhora a pele, melhora a flexibilidade, produz adrenalina, dá energia, melhora a condução eletroquímica dos neurotransmissores, te coloca num estado emocional de maior potência para a vida, para os problemas que a vida tem. Então, além de dar risadas, além de se relacionar com um grupo, além de todas essas questões sociais também, que é um benefício da dança. E por conta disso, estudiosos e pesquisadores tensionaram também, a partir das práticas acontecendo no país, a que isso se institucionalizasse. Ora, se até vocês aí no grupo, rapidamente, numa fala rápida, colocaram que vocês, o que é a dança para vocês, aonde é que ela leva, que ela produz saúde, produz alegria, produz liberdade, vocês colocaram também essa questão do silêncio como uma coisa também de produção de saúde. Quem foi que colocou, que falou que precisa também está precisando de um momento de silêncio, de paz, de olhar para si mesmo, né? A própria biodança e a dança circular pode promover isso, de você olhar para você mesmo. Esses benefícios foram se estruturando com pesquisas, com dados, e após essa luta desses grupos que já mobilizavam, né, que já facilitavam, eram facilitadores de dança circular, esses movimentos conseguiram, em 2017, que isso fosse institucionalizado, que o Ministério da Saúde reconhecesse essas práticas como práticas produtoras de saúde, como práticas de cura, né? E por isso que a gente vai falar mais nas outras aulas, mais profundamente, em março de 2017, a gente teve a aprovação da portaria 849, eu já falei isso no primeiro módulo lá, sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi aprovada em 2006, mas que não tinha todas as práticas. E ela ainda não tem, tá, pessoal? As práticas integrativas e complementares, ela está muito além de compreender todas as práticas populares de saúde. Então, é óbvio que a gente tem práticas, principalmente no território amazônida, né?
em todo o território aí da Amazônia Legal, a gente tem práticas fabulosas e fantásticas que ainda não estão reconhecidas como práticas do SUS. Mas, a cada ano que passa, a gente acaba incorporando práticas ali que são defendidas, comprovadas como práticas que produzem saúde, tá? Então, a partir dessa discussão dos benefícios, a portaria de março de 2017, a 849, ela é aprovada e ela inclui, além da arte-terapia, ayurveda, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e yoga, ela inclui o nosso módulo agora, né, que é a biodança e a dança circular. Ok? Nossa, já são 8h12. Vamos lá, só rapidinho, já estamos finalizando já. Então, nessa inclusão, já abre uma possibilidade da gente incluir essas atividades no SUS. Tem várias práticas que são mais específicas, que produzem, que precisam e necessitam de muitos equipamentos. Mas a biodança e a dança circular são práticas muito fáceis da gente facilitar, mobilizar dentro de uma unidade básica de saúde. Então, acho que a gente pode eleger, e aí é uma defesa minha, é claro, a gente pode eleger que práticas a gente pode utilizar para trabalhar no SUS, né? Ou em qualquer lugar. Primeiro, porque a biodança e a dança circular não tem limite de idade. Ela não tem limite de condição física. Cada pessoa pode fazer a prática a partir dos seus próprios limites. Então, acho que isso é uma coisa bem importante para vocês terem como norte, porque, às vezes, escolher uma prática integrativa para quem já só trabalha no SUS, né, e vai trabalhar com o SUS, uma prática que tenha muito custo, que precisa de muitos elementos e precisa de muito material, e material de consumo, às vezes a gente pode se frustrar também. Contudo, vale dizer que a biodança, enquanto terapia, e aí a Maísa vai falar mais para frente, lá nas aulas, ela precisa de uma formação. A dança circular também precisa de uma formação, mas, por exemplo, para minha formação, que é enfermeira, o Corém já aprovou uma portaria, né, que fala qual é a carga horária que cada profissional da enfermagem tem que ter para definir que ele é um facilitador de dança circular. A musicoterapia, por exemplo, é uma especialização. Então, você tem que fazer uma carga horária de especialização, que está em torno de 300 a 340 horas. Não é nem um aperfeiçoamento com 180 horas, né? A biodança também tem essas especificidades. E outras terapias também. Então, a gente precisa se aproximar, estudar, para a gente saber se a gente vai mobilizar essa ou outra prática, para a gente também não infringir no nosso código de ética. Então, tem algumas formações que não têm isso, mas para os enfermeiros da sala, para os enfermeiros de plantão, o Corém já tem uma portaria para a gente seguir, ok? E aí, só para chamar um pouco a atenção, a biodança é uma prática de abordagem sistêmica, e aí vocês já começando aí ter o gostinho de que há uma diferença entre uma e outra, inspirada nas origens mais primitivas da dança, que busca restabelecer a conexão do indivíduo consigo, com o outro e com o meio ambiente, ok? Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Configura-se um sistema de integração humana, renovação orgânica, e aí quase todas as práticas integrativas têm essa visão do ser humano de uma maneira mais integralista, né? Mais sistêmica, mais
de completude com o universo. E a dança circular, que é também chamada como dança dos povos, danças circulares sagradas, ou simplesmente a dança circular, é uma prática de dança em roda, né? Por isso ela é dança circular, tem que estar na roda. Ela pode ser tradicional e contemporânea, e ela tem origem nas diferentes culturas, ok? E aí nós favorece a aprendizagem e a interconexão harmônica entre os participantes e tem os seus elementos que serão apresentados nas nossas próximas aulas. Tá. Oi? Professora, O que é, Patrick? uma coisa interessante que sobre a biodança e a dança circular é que eu trabalho na gestão, né, no Hospital Gaspar Viana, e eu estava fazendo a lista de procedimentos que estão vinculados ao SUS. E tanto sessão de biodança quanto sessão de dança circular, eles estão registrados aqui no sistema do sistema de gerenciamento de procedimentos como procedimento válido para o SUS. Um exemplo, dá para um profissional especializado em biodança realizar no contexto hospitalar, que tem essa precedência. Sim, e agora Belém, ele está no contexto do SUS, beleza, mas precisa ter a política municipal, né? Porque aí a cobrança do SUS, né? A produção do SUS tem a ver com o município. Mas Belém já tem uma política aprovada. E aí a gente não tem justificativa mais de não fazer. Então, quem estiver no hospital e quiser trabalhar com dança circular e biodança, acho que é um bom incentivo, né, Patrick? Já poder fazer já e fazer produção. Já tem código para isso. Exato. Vou até mandar no grupo dos alunos, vou mandar no nosso grupo também, professora, um print da plataforma com código. Perfeito. Bora Inclusive, lá, gente. onde a biodança nasceu foi com o Rolando Toro trabalhando em hospital psiquiátrico. Foi com os pacientes psiquiátricos. Foi como a biodança nasceu, né? Pois é. A gente não precisa fazer só em lugares abertos. E É. olha, teve uma Semana Brasileira de Enfermagem que o pessoal do PSM da 14 me convidou para ir fazer um processo de dança circular lá, de trabalhar a questão da aromaterapia, que eu também, né, tenho estudado, mas ainda não sou aromaterapeuta. E aí foi muito importante, porque eu trabalhei com um grupo de trabalhadores, que também é uma outra coisa que você pode fazer enquanto gestor. Quem está nessas unidades hospitalares, né? Propor isso, porque é só uma coisa. Se vocês a cada dia, início de dia, trabalhar um movimento, uma dança, só uma música na dança circular, já muda o teu dia total. Então, a gente e fazendo não só por fazer, fazendo como uma produção, porque a política de permanente, de educação permanente dos profissionais, ela é uma política que está aí instituída e às vezes a gente não tem projetos de execução e às vezes o recurso que vem para o município de educação popular volta. De educação popular não, de educação permanente. Então, vocês também podem propor projetos dentro do próprio local de trabalho com os próprios usuários, os próprios profissionais, para além também só dos usuários, né? E aí, um convite para a gente dançar. A gente vai ter um dia de prática, a gente vai ter novas aulas, então espero que nas próximas aulas a gente tenha que vocês curtam isso, esse movimento de olhar para a dança, né, contemporânea, olhar para a dança tradicional, as danças folclóricas, já com esse sentido de não só movimentar o corpo, mas esse sentido de produzir saúde, esse sentido de cura. Professora, lembrando também que é o último módulo com prática. Então, vai fechar com chave de ouro com essa prática que é muito legal. Eu fui aluno da sua prática, né? Saúde da família é algo muito único e especial. Então, quem puder, faça esse esforço de estar presente na prática. Ai, Vanessa, faz tanto tempo que você não dança. Vamos dançar. Há gente,
Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida da aula, Maísa, quer complementar alguma coisa, para a gente só ir para algumas questões mais administrativas mesmo. Eu já quero convidar para a gente fazer um movimento para trazer professores para nos capacitar na biodança aqui. O nosso... Patrick, olha o PEPs, a gente já pode fazer uma formação única já de biodança. Alguém mais? Bom, a gente vai ter, né, mais uma aula síncrona e depois a de encerramento, mas antes, na prática, a gente está aqui pensando, eu e Maísa, a gente tem alguns espaços que podem fazer, mas eu não sei como é que é a dinâmica de vocês. Se o mais interessante para a prática é fazer na própria universidade, ou se a gente pode pensar em outros locais, tipo ir porque eu não sei exatamente como é que é a abertura lá para o São José Liberto, ao Polo Joalheiro, ou a Praça Ver o Rio, ou para uma outra praça. Ou se o ideal é fazer nas praças que a gente tem, ou nas salas de aula lá na própria universidade. Só para saber da turma, como é que é. Como é que vocês têm feito a prática de vocês? Só lá na Professora, UFPA? a prática normalmente ela acontece lá na FPA, no Polo Guamá. Nós temos um lugar bem interessante lá no PEP, né? A gente tem tanto o nosso escritório com as salas, quanto também a gente tem lá próximo, na frente, a gente tem aquele lugar que a gente chama de Vadião, né? Tem a Oca, tem o Mirante, então tem vários Tem lugares a Capela abertos ali do Ecumênica. ladinho do PEPs. Então, a prática Pronto. provavelmente vai acontecer lá na Guamá, que é onde a gente tem mais facilidade de autorização, mas todo ali o campus está à nossa disposição também, não só as salas. Tem o Bosquinho também, né, Mas a gente pode dar uma olhada ali para ver onde é que a gente vai fazer. Verdade. Gosto da Capela Ecumênica ali, quer dizer, eu acho bacana ali o espaço. Não, e ela está bem, depois da reforma, ela está bem bacana mesmo. E uma outra coisa é o convite para todas, todos e todes para o dia 14, né, Patrick? No dia 14, na universidade, a gente tem o dia D, o dia da felicidade, o dia F, né, D, que é F. Então, vocês todos estão convidados, né? Eu vou estar lá mobilizando a auriculoterapia, facilitando a prática da aurícula. Então, quem quiser se beneficiar também com a aurículo pode comparecer. Eu acho que por hoje é só. Então, muito obrigada. Ninguém abre as câmerazinhas nem para a gente tirar uma foto. Quero ver as câmeras abertas. Patrick consegue tirar foto, ninguém nem abriu a câmera. Mas eu estou esperando as pessoas perderem a vergonha de ligar a câmera. Se ela falou Bora, ligar a Vanessa, câmera, deixa tenho eu ver certeza se que é já seu correu uma óculos. galera pro banheiro, já tem gente retocando a maquiagem. Olha ali, a Laila está no ônibus e vai tirar foto. Não tem como. Se ela pode, eu posso também. Liguei minha câmera. Bora lá. Vamos lá, gente. Lembra que é o último módulo. Lembra que é o último módulo. Bora tirar a fotinha, então. Um, dois. Opa, estão ligando. Isso aí, Patrícia. Oh. E aí, Vanessa? Jamile. Vou tirar, hein? Alguém mais? Deixa eu botar em tela cheia aqui no computador. Todo mundo olhando para a câmera do celular, não olha para o seu reflexo. Um, dois, três e. Pô, gente, muito obrigado pela participação de todas, Obrigada, gente. professora Maísa, professora Aline. Muito legal a aula para introduzir. Opa, Tinara abriu! A Tinara abriu! Laila, volta, volta. Bora voltar, bora voltar. Tirar mais uma foto. Professora Tinara, volta lá. Aí, tirei.
muito legal para introduzir o que é a biodança, porque dança circular, acho que alguns já ouviram falar, mas o conceito de biodança, que está presente no artigo, está presente também nas aulas gravadas, é algo muito único e algo que traz um benefício muito interessante para o paciente. Comento sempre da minha realidade lá no Gaspar Viana, porque nós também somos referência em psiquiatria, né? Nós temos um setor aberto que a equipe de educação física se apropriou da dança circular e da biodança para o manejo desses pacientes. E a gente vê o quão lindo e especial o poder transformador da biodança. Então, esse módulo ele vai fechar com chave de ouro, porque ele pega todos os princípios da medicina integrativa, de enxergar o ser humano como um todo, pega conceitos da musicoterapia, vai pegar conceitos de ritmo, conceitos de cores, conceitos de movimento, vai juntar tudo isso em uma abordagem que é aparentemente simples, de baixo custo, porém que carrega um grande significado, né, professora Aline, professora Maísa? Patrick, eu queria pedir para, quando fossem assistir às aulas gravadas, pelo menos da parte de biodança, eu tirei a minha imagem, porque eu coloquei bastante fotos, porque como eu imaginei que muitos não tinham esse contato com a biodança, né, e, assim, quando a gente vai para a internet, tem uma escassez de práticas de biodança, e aí eu coloquei bastante foto e fiquei falando, então, assim, quando eu estiver falando, tentem visualizar a fala ali dentro daquele contexto das fotos, entendeu? Tentem identificar naquele contexto das fotos que estão lá, o que a gente está falando lá nas aulas, tá certo? Então, eu tentei colocar bastante foto para ficar bem enriquecido com relação à biodança. E aí, quando vocês forem ver também com relação à dança circular, para vocês começarem a perceber as diferenças que tem entre essas duas práticas. Porque a gente também vai trabalhar isso, né, Aline? A gente vai trabalhar as semelhanças e as diferenças entre essas duas práticas. Isso. E só uma coisa que alguém falou sobre a dança do ventre, acho que foi Vanessa, foi? Que gostava de Shakira e tal. É muito interessante que o movimento da dança do ventre, ele também é um movimento de ativação da energia, né? Porque a gente tem os chakras que estão ali, e aí quando o Patrick coloca a cromoterapia, ela também é uma coisa interessante, porque na cromo, que são as cores dos chakras que tem um alinhamento dessa energia vital, que é aquilo que eu falei lá naquela primeira aula, a dança ela abre para o realinhamento, né, dessa energia. Então, as cores também têm uma relação importante nesse movimento. Dança É isso. Tudo de bom. Dança é tudo de bom. Um convite para dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. Se vocês forem sair para dançar, convidem a gente para dançar também. Já estou dentro. Tchau, gente. Um abraço. Pode encerrar a gravação, Patrick. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Lembrando que essa é a nossa live de abertura. Fiquem atentos na plataforma, as avaliações serão gradativamente lançadas e estejam todos presentes na live intermediária. Professora Aline e professora Maísa, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.